pai zeloso que possui muitos filhos rebeldes. A relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano nos fornece algumas lições espirituais que podem muito bem ser aplicadas no relacionamento entre pais e filhos, na criação dos pais para com seus filhos. Inclusive, a lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical tem justamente como título Pais zelosos, filhos rebeldes. E essa lição tem como pano de fundo o nascimento e a criação de Sansão, o 12º juiz de Israel. 12º e último juiz de Israel. Aliás, Sansão foi um personagem da Bíblia muito conhecido, é um personagem muito conhecido que marcou a sua história justamente por se tornar um filho rebelde. Todavia, a história de Sansão, a história do nascimento, da criação e do crescimento de Sansão deve ser analisada debaixo de algumas perspectivas, debaixo de um contexto histórico, familiar e espiritual. Se não, vejamos, primeiramente, Sansão, ele nasce em uma época de total apostasia, desobediência, sofrimento e opressão do povo. Sansão nasceu neste contexto. Segundo ponto a ser observado em relação ao nascimento de Sansão é que o seu nascimento foi uma resposta de Deus ao clamor de um povo. Como diz Juízes, capítulo 1 e 2, a Bíblia diz que todas as vezes que o povo pecava, o povo era subjugado pelos seus inimigos. Então o povo clamava e depois de um certo tempo, Deus levantava um juiz e livrava o povo dos seus opressores. Não foi diferente no caso de Sansão. Embora o texto bíblico não mostre isso diretamente, a partir do capítulo 13 de Juízes, nós podemos subentender que houve um clamor do povo para com Deus e houve uma resposta de Deus, e a resposta foi justamente o nascimento de Sansão. Um terceiro ponto que nós devemos observar é que o nascimento de Sansão foi uma ação direta, foi uma ação soberana e sobrenatural de Deus. Os pais de Sansão não tinham possibilidade de gerá-los, pois sua mãe era estéril. Todavia, aprove a Deus escolher aquela família, escolher aqueles pais para gerarem um escolhido de Deus para um momento específico, para livrar o seu povo de todos os seus opressores. Além do contexto, ou apesar do contexto de decadência espiritual do povo, é bom também salientar como um quarto ponto que Sansão, ele foi criado debaixo da égide do nazireado, ou seja, Sansão possuía um voto de nazireu, que era justamente uma criança separada de alguns costumes, de algumas culturas da época, separada somente para Deus. E havia alguns critérios a serem estabelecidos e obedecidos. Critérios estes que deveriam ser guardados por aquela criança, como, por exemplo, não cortar o cabelo, não beber bebida forte e alguns outros critérios. Sansão foi criado pelos seus pais debaixo destes critérios. E ainda em quinto lugar, é bom salientar que Sansão, por si próprio, tomou decisões erradas. Sansão, por si próprio, desprezou os conselhos, os ensinamentos dos seus pais. Nós vemos por inferência, tanto na revista quanto na Bíblia, que os pais de Sansão eram pessoas espirituais, obedientes, tementes a Deus, piedosas, unidos em amor matrimonial. Porém, estes pais tiveram um filho
que se rebelou contra Deus e contra os seus pais. A história de Sansão, a trajetória de Sansão, nos mostra que os filhos são responsáveis pelas ações, pelas atitudes e pelas decisões que eles tomam, independente dos conselhos, da criação e da formação recebida pelos seus pais. Por essa razão, a lição tem como título Pais piedosos, filhos rebeldes. Pois bem, quando eu disse no início deste vídeo que Deus é um pai piedoso que possui filhos rebeldes, eu estava me referindo justamente a esta particularidade da natureza humana, ao livre-arbítrio que o homem possui, ao poder de tomar decisões. Por mais que um pai, por mais que uma mãe crie seus filhos no temor da palavra, por mais que um pai, uma mãe dê uma boa formação para os seus filhos, vai chegar uma hora da sua vida que é ele, o filho, que vai ter que tomar as suas próprias decisões. Vai chegar uma hora que este filho vai ter que decidir se segue, se continua seguindo os conselhos e a boa formação recebida, ou se ele vai resolver se rebelar contra seus pais e contra Deus. Mas em relação a estas atitudes, em relação a estas possíveis decisões de um filho, eu quero tecer alguns comentários, algumas reflexões, alguns poucos pontos para nós então entendermos o porquê de toda esta relação entre pais e filhos. E o primeiro ponto que eu quero abordar é, primeiro, os pais possuem o dever, possuem a obrigação de criar os seus filhos no temor da palavra de Deus, no temor da presença de Deus, na obediência às ordenâncias de Deus. E esta criação, e este tipo de criação, incorre em várias ações, em várias atitudes. O pai e a mãe devem ensinar, o pai e a mãe devem dar o exemplo, o pai e a mãe devem instruir os seus filhos. Todavia, os pais não podem se responsabilizar, ou melhor, não podem ser responsabilizados pelas decisões e ações erradas tomadas pelos seus filhos. Segundo ponto que eu quero tratar neste momento é as decisões dos filhos não descredenciam a formação, a atitude e a autoridade dos pais. O que eu quero dizer com isto é que se o filho toma decisões erradas, isto não tira a responsabilidade e nem a autoridade de um pai. Um pai e uma mãe, eles devem sim criar os seus filhos no temor da palavra de Deus. Todavia, se seus filhos desobedecem, se seus filhos buscam outro caminho, a culpa não é dos pais. Os pais não são menos espirituais, não são menos piedosos, não são menos obedientes a Deus, caso os filhos tenham tomado esta decisão errada. Mas deixe-me traçar um terceiro ponto, um terceiro argumento, uma terceira reflexão. Não existe criação infalível. Não existe. Durante muitos anos se construiu uma cultura na qual era inadmissível que um filho se desviasse dos conselhos dados pelos pais. Quando isto acontecia, automática e culturalmente se colocava a culpa nos pais. Todavia, não existe uma criação infalível, mesmo porque, primeiro, as pessoas possuem livre arbítrio e os filhos também fazem parte
desta natureza. Os filhos também possuem este atributo, livre-arbítrio. Segundo, os filhos são diferentes uns dos outros. Então, não existe uma criação infalível. O pai e a mãe, repito, eles possuem a responsabilidade de criar os seus filhos. Todavia, eles não podem ser responsabilizados se os filhos resolverem tomar decisões erradas. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo depois que ele cresça, mesmo depois que ele for grande, ele não se desviará dele. Muitos, erradamente, interpretam este versículo como um mandamento, e como um mandamento infalível. Você ensina a criança no caminho e ele nunca se desvie. Mas este versículo, na verdade, não é um mandamento e nem uma promessa. Este versículo é um princípio. É o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro dos princípios. E este versículo fala de um princípio. Qual é o princípio? O princípio da responsabilidade dos pais. Os pais possuem o dever de criar os seus filhos. Os pais possuem o dever de educar, de ensinar, de formar, de orientar, de instruir os seus filhos. Inclusive, não apenas mostrando o caminho, mas indo com eles pelo caminho. Isto é um princípio e é isso que o versículo nos mostra. Mesmo porque também, em Jeremias capítulo 31, versículo 29, o profeta fala de um adágio popular da época que dizia: os pais comeram uvas amargas, os pais comeram uvas azedas, os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos embotaram. Este versículo, ou este adágio popular na época, falava sobre as consequências dos erros dos pais sendo transferidos para os filhos. Ou seja, os filhos recebiam como punição a consequência dos erros dos pais. Porém, o próximo versículo 30 desfaz totalmente este conceito, pois diz que a responsabilidade é pessoal. Os pais pecam, eles sofrem as consequências destes pecados. Os filhos pecam, também sofrem as consequências dos seus próprios pecados. Neemias, quando faz aquela oração penitencial, ele diz: Deus, eu reconheço que nossos pais pecaram, todavia nós também pecamos. Então é importante estabelecermos este divisor de águas sobre obediência, erros e consequências. Pais possuem erros e vão arcar com suas consequências. Filhos também cometem erros e arcam com suas consequências. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo, falando dos bispos, dos obreiros, ele diz que o obreiro ou o bispo deve governar bem a sua própria casa e criar os seus filhos em sujeição. Por conta deste versículo, muitos obreiros têm sido descredenciados porque seus filhos não seguiram os mesmos passos de seus pais, quando na verdade o apóstolo Paulo está falando mais uma vez sobre a responsabilidade dos pais. Nós, como pais, temos a responsabilidade de criar os nossos filhos. Porém, os nossos filhos, repito, que possuem livre-arbítrio, é que tomam suas próprias decisões. É por estas e outras razões que eu disse no início deste vídeo que Deus é um pai zeloso que possui filhos rebeldes. Pense comigo, nós, seres humanos, somos rebeldes de natureza, somos pecadores de natureza. E será que o nosso pecado descredencia Deus? Será que o nosso pecado
faz com que Deus deixe de ser Deus, deixe de ser poderoso, deixe de ser justo, deixe de ser santo, deixe de ser soberano. Não. Os nossos pecados, nós pagamos as consequências dos nossos pecados e Deus continua sendo um Deus amoroso, continua sendo um Deus santo, continua sendo um Deus zeloso e nós somos filhos rebeldes. Deus te abençoe. Eu espero, sinceramente, que este vídeo possa te ajudar na elaboração e na ministração da próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Pais zelosos, filhos rebeldes. Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com outras pessoas. E se possível também, deixe um comentário, fale alguma coisa, se gostou, se não gostou, dê a sua opinião, é muito importante para nós. Deus te abençoe, estamos em todas as redes sociais. Se você ainda não é inscrito, está na hora de você se inscrever. Muita gente nos assiste e ainda não são inscritas nos nossos canais. Roque Ribeiro Oficial, tudo junto, sem acento, tudo minúsculo, em qualquer rede, no YouTube, no Instagram, no Facebook e até mesmo no TikTok, onde estamos com mensagens de edificação para muitas vidas. Deus te abençoe.